E aí, mais uma aulinha, continuando sobre a indústria do Brasil. Só que dessa vez a gente vai sair um pouquinho daquele perfil mais teórico e a gente vai analisar um pouco a estrutura mesmo da indústria brasileira, né? Quais são os setores que têm mais predomínio, quais são as regiões com mais atividades industriais, tá bom? Quanto isso, vai lá, pega seu material, pega sua água e bora. Bom, primeiro de tudo é que a gente tem aqui um gráfico que mostra pra gente a participação do PIB na indústria de transformação, tá? Da indústria de transformação, né? A indústria gera uma riqueza bastante grande para o PIB brasileiro, hoje é algo em torno aí de 20% do PIB brasileiro, tá? E a gente percebe que as principais atividades industriais, elas estão relacionadas, sobretudo, ao setor de alimentos, né? Petróleo e biocombustíveis, indústria petroquímica, né? A metalúrgica, produtos de metal, siderúrgica, metalúrgica, borracha e material plástico também entra na petroquímica, veículos automotores, automobilística, produtos químicos, enfim, a indústria de papel e celulose que cresceu muito nos últimos anos. Então percebam bem que a indústria brasileira ela é relativamente diversificada, né? Nós temos importantes polos industriais, né, no estado de São Paulo, enfim, regiões do Nordeste, mas basicamente a gente tem uma grande produção no setor de base, petroquímicas, siderúrgicas e metalúrgicas. Como a gente produz muito metal, esse metal é aproveitado na indústria automobilística, né, veículos automotores. A gente, como um grande produtor de gêneros agrícolas, também temos uma forte indústria alimentícia, uma forte indústria de alimentos, certo? Então essa é basicamente a participação, a estruturação da indústria brasileira, tá? É importante dizer que a indústria aeronáutica, que não está aqui, né? Se bem que está, né? Veículos automotores, os aviões são automotores, a gente tem a Embraer, que é uma das maiores empresas de produção de aeronaves no planeta. Então isso mostra que o Brasil também tem tecnologia de ponta, tá? Aqui é a distribuição das indústrias no território brasileiro, né, por estados. O estado de São Paulo é onde concentra ainda muita atividade industrial. Mais de 330 mil indústrias estão instaladas no estado de São Paulo, isso em maio de 2019. Tá? Disparado é a região que tem mais, depois é seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, né, daí os outros estados com grande atividade industrial, Santa Catarina, Bahia, Goiás, certo? Quanto mais escuro, mais atividade industrial, né? Exceto o vermelho, que aí destoa. Na última aula a gente falou sobre um pouquinho da desconcentração, né? Que as indústrias estavam saindo do estado de São Paulo. De fato, a gente vem perdendo indústria para outras áreas por conta, né, dos incentivos fiscais. As empresas elas recebem incentivos de outros estados, pagando menos impostos, menor tributação, enfim, em muitos casos, essas empresas, quando se instalam lá, elas não pagam o terreno, não pagam a construção, elas levam somente o maquinário e aproveitam a mão de obra local. Então isso tem meio que desarticulado a indústria no estado de São Paulo e levado para outras regiões. No caso, o Paraná recebeu muita indústria, Goiás, a própria Bahia, que a gente viu que também tem um ritmo bastante crescente de industrialização. Mas uma coisa é fato, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ainda são importantes centros de decisões industriais, ainda tem uma grande importância, só ver os números, né? 330 mil indústrias em São Paulo. Mas outras regiões têm se industrializado num ritmo maior, tá? Que regiões são essas? Principalmente o Sul, o Centro-Oeste e o Nordeste. O Norte é a última região que vem se industrializando por conta, né, da floresta amazônica, o que dificulta. Aqui a gente tem as principais áreas industriais. O vermelho escuro são áreas de forte peso na indústria nacional. Manaus com a Zona Franca, uma importante área industrial brasileira. Praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, interior e área da capital de São Paulo. Região de BH. Essas são as principais áreas nacionais. Aí no laranjinha mais claro,
né, a gente tem importantes centros regionais, como Teresina, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belém, tá? E as áreas ainda mais claras, né, que são essas outras mais clarinhas, são importantes centros industriais de economia local. Percebam que o estado de São Paulo ele está inteiro tomado por essas cores. Então isso identifica que o estado de São Paulo é totalmente industrializado, né? Nas áreas próximas a São Paulo, indústrias automobilísticas, a indústria de veículos automotores, indo em direção ao interior, a indústria alimentícia, temos áreas de produção de petróleo, né, derivados de petróleo, indústria petroquímica, certo? Como é o caso de Paulínia, algumas áreas do litoral de São Paulo, como Cubatão. Enfim, então a indústria ela é muito diversificada em São Paulo e, de modo geral, no Brasil inteiro. Um caso interessante é a gente entender, né, o que faz Manaus ser um polo de atração, um polo de aglomeração industrial. Foi a presença da Zona Franca de Manaus. É uma região que foi criada para atrair investimentos para uma região isolada do Brasil, que é a região amazônica, e nesse sentido, né, de atrair empresas para a área de Manaus, ela recebeu o nome de Zona Franca. Significa que a região ela não tem tributação, né? Então, se eu tenho uma fábrica instalada na Zona Franca de Manaus e eu precisar importar um componente qualquer para a minha produção, eu não pago impostos. Então, a produção industrial ela fica mais barata. Então, é nesse sentido que a gente vê a criação de um importante polo industrial, como a gente observa, de importância nacional. Importantes fábricas de eletroeletrônicos estão instalados na Zona Franca de Manaus, né? Provavelmente a televisão que você tem na sua casa, o computador ou o celular que você está usando, deve ter sido construído na Zona Franca de Manaus. Certo? A aula de hoje era basicamente isso, para a gente entender a distribuição da indústria no Brasil. É uma distribuição desigual, concentrada nos estados do Sul e Sudeste, dando maior destaque a São Paulo, embora áreas do Nordeste e do Centro-Oeste estejam num ritmo de crescimento das suas atividades industriais. Que atividades industriais são essas? Principalmente no setor de alimentícios, né? A indústria de metais, siderúrgicas, metalúrgicas, tá? E a indústria petroquímica. Ok? Então, meus queridos, minhas queridas, era isso hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Até breve. Tchau!